Se prepara para se encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Direitar os caminhos. Preparar o caminho para o Senhor. É tempo de arrependimento, de conversão verdadeira. De fato, uma religião não pode salvar o homem. Quem salva é só Jesus. Mas o que adianta saber disso e não praticar as palavras de Jesus Cristo? A Bíblia fala no livro de João: eu não vim para julgar, mas se alguém rejeita as minhas palavras, já tem quem julga. Esta palavra há de julgar no último dia. Portanto, as palavras do Senhor hão de julgar no último dia. Essas palavras hoje são anunciadas como uma forma de alerta. E esse Evangelho do Reino está sendo testemunhado em todos os confins da terra. Esse testemunha as nações. E o fim em seguida virá, disse Jesus. Arrependam-se. Deixe o ímpio os caminhos maus. Deixe o ímpio os seus maus caminhos. E se torne para Deus, porque Deus é benigno. A benignidade de Deus, ela é longânima. E grandes são as misericórdias do Senhor. Mas porém, se o homem não se arrepender, a Bíblia fala que Deus afiará a tua espada, teu arco está aparelhado. Volta ao Senhor, deixa a bebedice. Há caminhos que parecem ser bons para o homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de condenação. Deixa a embriaguez, deixa o orgulho, deixa a idolatria. Cidade de Goiânia, os ídolos. A Senhora não é caminho. Aparecida e os santos não são caminho. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Crê em Deus, disse Jesus. Crê também em mim, disse Jesus Cristo. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus, ele diz: se vocês quiserem herdar o reino de Deus, é necessário renunciar a si mesmo. É necessário negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz, seguir após Jesus Cristo. Se alguém quer seguir Jesus Cristo, é necessário renunciar à iniquidade, é necessário renunciar à embriaguez, à sensualidade, à mentira, o pecado de uma forma geral. Não pode ser negligenciado, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Por isso quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Há muitas pessoas que já estão condenadas. Não tem como alguém condenar aquele que já está condenado. Marcos 16 vai dizer: quem nele não crê será condenado, mas quem nele crê será salvo. Por isso Jesus falou, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, esta é a condenação, que a luz é ao mundo, mas as pessoas infelizmente escolheram as trevas e não a luz. A luz é Cristo, a palavra de Cristo é a luz, pois é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus. Por isso Jesus, ele diz: se vocês não crerem em minha palavra, eu porém não julgo, mas já tem quem julga. Esta mesma palavra, a qual vocês ouviram, pois ela há de julgar no último dia. Pois como estão os seus caminhos diante de Deus? Só existem dois caminhos. Um é Cristo, caminho que conduz à vida. Outro é Belial, caminho largo e espaçoso, caminho que conduz à condenação. Qual dos dois caminhos você tem seguido? Estreito, apertado o caminho, qual conduz à salvação. Poucos são os que entram por esse caminho, mas largo e espaçoso o caminho, qual conduz à condenação. Muitos têm entrado por esse caminho, pois o caminho largo e espaçoso é a embriaguez. Muitos estão entrando pela imoralidade, outros estão caminhando pela homossexualidade, outros estão caminhando pela mentira e outros de forma sensual. Esse é o caminho largo e espaçoso. Facilidades é o único caminho a qual Satanás tem nessa terra, embora estreito é o caminho que conduz à salvação, e Jesus é este caminho. Por isso quem nele crê não perece, mas quem nele não crê já está condenado. Jesus anuncia a todos que se arrependam, se
cidade de Goiânia está vivendo como a geração de Noé. O mundo está vivendo como nos dias de Noé, comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, e salvação nada, menos se importando em adquirir salvação, muito se importando em adquirir para si bens, comprando, comendo, bebendo, e assim, não se importando com o principal, a vida eterna. Por isso, Jesus, ele diz que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, e a tua justiça, para que as demais coisas possam ser acrescentadas. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade, como em primeiro plano, porque infelizmente nós vivemos um século onde os homens têm se tornado amantes de si mesmos, onde os homens têm se tornado avarentos, egoístas, orgulhosos, presunçosos, caluniadores, incontinentes, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Mas Jesus hoje te dá mais uma chance. Jesus tem dado a sua misericórdia, a chance de Deus, mais uma vez. Ela está nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nesse dia de hoje. A chance, a misericórdia do Senhor, mais uma vez, ela está disponível. Por isso busca o Senhor, enquanto se pode achar, invoque Deus, enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio o seu mau caminho. Ou seja, não só buscar Deus, mas se apartar dos maus caminhos. Não só buscar ao Senhor, mas se apartar da iniquidade. Não só crer na benignidade de Deus, mas também viver segundo a vontade de Deus. Se alguém diz ser religioso, não refreia a sua língua, mas antes a sua religião se torna em vão. Tiago 1,26. E a religião verdadeira, pura e imaculada é esta: guardar-se da corrupção do mundo e visitar o órfão, a viúva em sua tribulação. Tiago 1,27. Não tem outra religião diante de Deus. As instituições que os homens criaram não são diante de Deus um caminho para a salvação, não é um caminho para a verdade. Jesus fala em João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Creia a cidade de Goiânia no Evangelho. Jesus, ele está às portas. O dia do Senhor está se aproximando. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Coloca a vida em ordem, endireita os caminhos. Eis que o Senhor, ele vem, e o dia do Senhor vem, ardendo como chamas de fogo, onde a Bíblia fala que todos os homens imorais, todos os homens sensuais, profanos, todos os homens que detêm a verdade e mentira, ou seja, troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça, perecerão. Não troca a luz pelas trevas. A luz não tem parte com as trevas. Cristo não tem parte com Belial. A mesa de Cristo não tem parte com a mesa dos demônios. Não tem como você adorar a Deus e adorar Mamon. Ou adora a Deus, ou adora Mamon. Ou serve ao Senhor, ou serve a Mamon. Escolhe a quem você vai servir, se o Deus da Bíblia ou o seu próprio coração. Mas antes, Jesus ordena e anuncia a todos que venham se arrepender, que Ele determinou um dia que vai julgar este mundo. Portanto, estejam preparados, se preparem para encontrar-se com Deus, se preparem para estar diante de Deus. Coloque a vida em ordem, deixando o ímpio seus maus caminhos, deixando o ímpio suas más escolhas. Só Jesus que leva o homem ao céu. Não tem outro meio, não tem outro nome dado no céu ou na terra, não tem outros meios. Por isso Jesus anuncia que o homem deixe seus caminhos maus. A Bíblia diz que há um mal nesse século, pelo qual os homens têm vivido, se tornando amante dos prazeres, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, muitas pessoas têm amado mais o prazer do pecado do que a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses são inimigos da cruz de Cristo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Acabei de almoçar ali. Tá bom? Tô num propósito. Você pregando, hein? Obrigado. Tá? Deus te abençoe, viu? Por isso Jesus, ele vai dizer, como foi nos dias de Noé, será assim também
na vinda do Filho do Homem, como foi naqueles dias, assim será na vinda de Jesus Cristo. Naquele tempo a Bíblia fala que comiam, bebiam, casavam-se e davam esse casamento até a última hora. Isso significa que eles não estavam nem aí, não estavam se portando com a vontade de Deus. Isso significa que eles não estavam preocupados e não estavam acreditando naquilo que estava sendo anunciado. Jesus ele dá isso como sinal, os dias de Noé, em que as pessoas não vão se portar com a vontade de Deus, em que as pessoas não vão buscar pela vontade de Deus, em que muitos não vão dar ouvidos à verdade, mas vão inclinar os seus ouvidos a fábulas, mentiras. E assim, infelizmente, muitos têm rejeitado Jesus Cristo. Jesus, porém, tem anunciado aos homens: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar ao Deus enquanto Ele está perto, deixando os ímpios seus maus caminhos. Hoje é tempo de arrependimento. Arrependa-se ou pereça. Arrependam-se e não pereça. Deixe os maus caminhos e não seja condenado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio do Senhor Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós temos a salvação. A vida eterna é esta, que o homem na luz deve caminhar. E a Bíblia vai falar: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz, pois esta é a condenação: rejeitaram os estatutos de Deus e escolheram os desígnios de seu coração. Esta é a condenação: rejeitar os caminhos de Cristo. Esta é a condenação: rejeitar a verdade e trocar pela mentira. Pois esta é a condenação: rejeitar a sobriedade e viver na bebedice. Rejeitar aquilo que é santo e reto diante de Deus, pelo que é imoral, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Ou seja, essa Bíblia declara que é um erro diante de Deus, homem com homem, mulher com mulher. Essa Bíblia declara que é uma grande idolatria, homem dobrar o seu joelho para uma estátua, uma imagem de escultura, porque ela não pode te salvar. E a Bíblia vai falar que Deus não dá o seu louvor aos ídolos e nem dá a sua glória às imagens de escultura. Deus é o Deus dos vivos e não é o Deus dos mortos. Jesus, porém, anuncia a todos que se arrependam. Tem nome de que vive, mas está morto. O salário do pecado é a morte. Cidade de Goiânia, arrependa do pecado, pois o salário do pecado é a morte. A morte, segundo a Bíblia, é lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo final, a saber, lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Portanto, isso não é um ensinamento, isso é um destino, de fato, daqueles que não buscarem a vida eterna, daqueles que não buscarem se arrepender. Por isso Jesus fala: eu te anuncio que busque de mim, que compre vestes brancas, para que esteja diante de Deus. Ou seja, felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus ele aconselha que dele possamos nos revestir e que nele possamos buscar então lavar de todo pecado. Jesus te lava hoje da imoralidade, Jesus te lava hoje das suas malícias. Jesus pode te salvar, Jesus pode te arrancar hoje da vida de bebedice. Há um mal sobre esse século chamado pecado. A iniquidade tem tomado conta do coração de muitas pessoas. De fato, muitas pessoas têm se entregado à bebedice, estão caminhando para o inferno. Muitas pessoas de fato estão se entregando ao adultério, estão vivendo como seres irracionais, entregando-se ao erro e à condenação. Porém, o salário do pecado é a condenação, é a morte. Jesus anuncia a todos que se arrependam, cidade de Goiânia: deixe todo ímpio os maus caminhos, busca o Senhor de toda a tua força, busca o Senhor de todo o teu entendimento, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque Deus enquanto Ele está perto, deixando todos os ímpios os seus maus caminhos e assim se tornando para Deus. Jesus ele está às portas, cidade de Goiânia. Jesus está às portas, moradores da terra. Moradores da terra, a Aparecida não pode se salvar. De fato, só há um Salvador. Moradores da terra,
A embriaguez é um caminho de perdição. O homossexualismo é um caminho para o inferno. As imoralidades, sensualidades e malícias do coração levarão à condenação eterna. Por isso Jesus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar o mundo. E disso Ele deixou certeza, ressuscitando, porém, dentre os mortos. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra do Senhor penetra entre juntas, medulas, faz separação entre as boas intenções do coração do homem. Deus, Ele separa as intenções do coração do homem.